Oi, abençoados! Vamos para mais um vídeo, ainda sobre o livro de Jó, e esse eu acho que é o último vídeo sobre o livro de Jó. Vamos dar continuidade no estudo da semana passada, que paramos no capítulo 30, e essa semana vamos dar continuidade a partir do capítulo 31 até o capítulo 42, que é o último do livro de Jó. Então, espero que vocês curtam, que esse vídeo ajude alguém de alguma forma a ter algum entendimento, que Deus nos ajude nessa jornada. E é isso, vamos pro vídeo. E aqui, Jó defende sua inocência pela última vez. Ele diz: fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus lá em cima escolheu para nós? Qual é a herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é a calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Se me desviei do meu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, e que outros homens durmam com ela, pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição e capaz de destruir tudo o que tem. Se fui injusto com meus servos e servas, quando me apresentaram suas queixas, o que farei quando Deus me confrontar? O que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou também criou meus servos. Formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança de viúva? Fui mesquinho com meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupa de lã para aquecê-los? Se levantei mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado das articulações. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança me resta? Acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei de minhas riquezas e de tudo que possuo? Olhei para o sol que brilha no céu ou para a lua que percorre seu resplendor, e em segredo meu coração foi seduzido a lhes lançar beijos de adoração? Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei a Deus, que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça dos meus inimigos, ou exultei porque aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir sua morte como vingança. Se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que meus adversários registrem sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito. Compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra protestar contra mim, se todos os meus sulcos clamarem, se roubei suas colheitas ou se matei seus donos, que cresçam espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Assim terminam as palavras de Jó. E aí, eis que surge Eliú, que é um novo personagem aí nessa história. Ele é da família de Rão. Ele ficou indignado, né? Porque Jó se achava mais justo que Deus. Mas também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois eles não conseguiram responder os seus argumentos, né, a fim de demonstrar que Jó estava errado. E aí ele fala: eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes os velhos não entendem o que é justo.
Portanto, ouçam-me e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós, só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta e sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo permanecer também em silêncio? Não, darei minha resposta, também expressarei minha opinião. E aí ele fala para Jó: você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro, portanto, não tenham medo de mim. Não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e eu ouvi bem suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia-me a todos os meus movimentos. Mas você está enganado, e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às suas queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus, e seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte os esperam. Mas, se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá, livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como o de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos, pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo e agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Prestem atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas a falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhes ensinarei a sabedoria. E aí ele continua. Ouçam-me vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merece. Na verdade, Deus não fará o mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. E ele fala, acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Para Deus não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite, os poderosos são removidos sem a ajuda da mão humana, pois Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos podem se esconder de seus olhos. Afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois o seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Você diz que não vê Deus, mas espere e ele fará justiça. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores.
e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó. Fala como um tolo. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e em entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos, coloca-os em trono com reis e exalta-os para sempre. Se são acorrentados e amarrados com cordas de aflição, ele faz que vejam o motivo. Mostra-lhes que pecaram, sendo orgulhosos. Chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade e vida inteira. Todos os teus dias serão agradáveis. Se, porém, não o ouvirem, sendo atravessados pela espada e perecerão, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. E aí ele fala, Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Fique atento, afaste-se do mal, pois Deus enviou esse sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. O Todo-Poderoso está além da nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte as pessoas o temem, todos os sábios lhe mostram devoção. E aí, finalmente Deus fala a Jó, do meio de um redemoinho. Deus não responde diretamente às perguntas de Jó, mas o confronta com uma série de perguntas sobre a criação. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Sabem como nascem as chuvas? Consegue domar o Leviatã e o Bemote? O objetivo é mostrar que os caminhos e a sabedoria de Deus vão muito além da compreensão humana. Então Deus faz uma série de perguntas para ele sobre a criação, coisas que ele não iria, obviamente, poder responder. E então ele diz, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? E aí ele fala, você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com um laço? É possível furar a pele com lanças ou ferir sua cabeça com arpões? Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você não esquecerá e nunca mais tentará fazê-lo. Sua carne é dura e firme e não se pode atravessá-la. Seu coração é duro como rocha, como pedra de moinho. Quando ele se levanta, os valentes se enchem de medo e são tomados de pavor. Para essa criatura, ferro é como palha e bronze como madeira podre. Flechas não o levam a fugir. Pedras lançadas de uma funda são como ciscos. Bastões são como folhas de capim. E ele ri do zunido das lanças. Leviatã faz as profundezas se agitarem como uma panela e o mar se revolver como um pote de óleo. E então, no último capítulo, Jó responde ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é este que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu vi com meus próprios olhos e retiro tudo que eu disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. E aí, por fim, Deus responde Jó e aí fala com os amigos de Jó, repreende eles e fala, por isso peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. E aí, então, os amigos dele, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó, e quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, Deus deu o dobro do que ele tinha antes. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos,
1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos dela. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. E então ele morreu depois de uma vida longa e plena. Então é isso, gente. Finalizando mais um vídeo, e esse livro acaba por aqui. E agora a gente vai... O próximo livro que nós vamos fazer o estudo no próximo vídeo começará em Êxodo, tá? Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para seguirmos juntos nessa jornada pelo conhecimento da palavra. Compartilhe comigo também a sua visão sobre o estudo, pois é sempre bom trocarmos informações.